É óbvio que não é só piscina, né? Mas principalmente, vamos dizer, piscina, que você tem a questão de água, muitas vezes você tem essa questão de manter o equipamento, a fonte que tem energia ou que tem a luz em ambiente seco, né? Isso daí é uma coisa que é bastante interessante, né? A fibra ótica, ela te permite uma flexibilidade e um resultado bastante interessante, que não só meramente iluminar, né? Você pode iluminar, criar uma série de efeitos, né? E ao mesmo tempo o ciclo de vida é muito maior, né? Porque você tem depois lá os terminais que podem ser de aço inox, né? O bronze e coisa e tal. E sem dúvida, vamos dizer, todo esse equipamento fica muito mais protegido. Qualquer contato elétrico dentro, mesmo, lógico, 12 volts, que não afeta em absolutamente nada a questão da integridade física, da saúde, né? Mas ao mesmo tempo é o que pode comprometer o equipamento em termos de um curto-circuito, coisa desse tipo, né? Primeiro que você pode ter essa fonte de luz justamente na casa de máquinas, né? Então você não precisa criar nenhum compartimento, vamos dizer, específico apenas para ela, né? E é óbvio que você tendo, por exemplo, um equipamento centralizado que quando pifa, né, você tem que então trocar a fonte e a piscina toda fica apagada, e evita aquela coisa que eu acho sempre horrível, mesmo em esporte, qualquer coisa, quando vira aquelas coisas banguela, né? 2 estão ligados, um está apagado, aí 3 estão acesos, e fica aquela coisa que por causa de um ponto você não faz a manutenção, você deixa e aí vira aquela coisa, vamos dizer, descuidada, né? E que passa uma imagem de desleixo, enfim. As maiores vantagens são, primeiro, você tem uma fonte localizada num ponto remoto, tá? A outra é evitar qualquer tipo de contato de parte elétrica com a água, né? Porque a água é o pior tormento que existe na arquitetura, seja no telhado, né? Seja numa laje, a água com o tempo vai entrando e consegue penetrar. E sem dúvida, vamos dizer, essa solução, né, de você ter a fonte remota, o equipamento remoto, né, você, vamos dizer, não corre esse risco desse tipo de problema. Sem dúvida, você tem uma sequência, vamos dizer, um encaminhamento de soluções bastante propícios, desde coisas muito delicadas, de, sei lá, criar pontinhos no piso ou na parede, uma coisa, né, meio estreladinha, que brilha e coisa e tal, até coisas do tipo lineares, né? Depois também as versões mais convencionais, tipo Spot, né, com foco mais aberto, com foco mais fechado, enfim, coisas desse gênero. Você pode criar, né, efetivamente mais soluções, então você pode customizar soluções que têm a ver com a arquitetura da piscina, com os materiais e acabamentos que estão sendo empregados, né? Sem dúvida, a fibra ótica te possibilita mais flexibilidade, ela te permite mais soluções. Não que não hajam outras tecnologias, mas então você tem outras tecnologias que de repente conseguem fazer um universo específico e limitado, mesmo que diferenciado. A solução de fibra ótica te permite uma variedade bastante grande de soluções dentro da sua própria tecnologia. A gente realizou vários projetos, mas acho que assim, tem 2 que são bastante legais e diferenciados, né? Um foi uma iluminação justamente da prainha de uma piscina para o Edemar, e onde foi fibra ótica uplight, né, colocada no espelho d'água de 5 centímetros, e que acabou dando um resultado muito interessante, porque a luz era projetada na superfície da água, que refletia depois de volta para o piso, né, um anel, e conforme a movimentação da água, esse anel de luz meio se movimentava. Então dava um efeito bastante interessante, porque tinha o ponto central que se via da saída da fibra ótica, e em volta, né, esse anel de luz que meio se mexia conforme a movimentação da água. E outro projeto que talvez seja o mais significativo foi justamente a iluminação da piscina do Hotel Unique, tá? Onde a ideia foi justamente fazer uma iluminação que não aparecesse, não tivesse, vamos dizer, durante o dia nenhuma presença de luminária, mesmo durante o dia como à noite, mas onde se criou em todo o perímetro
da borda, né, um nicho, um rasgo com basicamente 10 centímetros de altura e 2,5 centímetros de profundidade, né, onde foram utilizados 8 equipamentos de fibra ótica, né, saindo 5 cabos, entrando 4 cabos, de forma que todos estivessem interligados e desse maior homogeneidade na iluminação dessa fibra ótica. Isso foi implantado depois nesse nicho que foi pintado de branco. Depois esse nicho foi fechado com um vidro jateado e sobre ele foi aplicada uma pastilha, né? Porque foi interessante que era um projeto de Gilberto Elquis e que era uma pastilha francesa, um vermelho bordeaux, né, relativamente forte, mas transparente, e isso motivou a fazer essa brincadeira de ter uma luz, vamos dizer, que fizesse essa faixa do perímetro da água e exatamente no nível da água, e acabou dando um resultado bastante interessante, porque quando a água estava parada, né, você via 2 linhas de luz, uma mais forte e outra refletida na água, e quando a água estava em movimento tinha essa faixa, vamos dizer, permanente no vidrotil, ou vamos dizer, nessa pastilha de vidro, e aqui estava refletida na água, se movimentava, às vezes ultrapassava a linha, né, sólida, então dava um efeito bastante interessante. Então acho que esses são os 2 projetos assim mais diferenciados, com efeitos especiais que a gente fez até hoje. Eu me lembro de um projeto que a gente fez uma vez em Fortaleza, né, e que um dos problemas era um edifício na cobertura, era um apartamento na cobertura beira-mar, e que tinha então uma questão de abrasividade, né, do tempo, né, bastante acentuado. E a ideia era fazer depois também com que essa piscina meio jacuzzi pudesse ter uma mudança de cor, mas de temperatura de cor, né? Não ficar vermelho, roxo, essas coisas, mas sim oscilar entre um branco mais azulado e depois um branco mais esverdeado, ou seja, uma água mais quente e mais fria, né? E aí foi uma solução bastante interessante, porque foi depois desenhado justamente com o pessoal da banheira lá, do equipamento, quer dizer, de ter esses pontinhos que desapareciam totalmente, foi totalmente integrado, né, na construção dessa piscina, dessa jacuzzi, que era de fibra de vidro. Eu acho que depende do cliente. É óbvio que o cara que faz uma piscina mais convencional, existem tecnologias mais simples, mais baratas e até eficientes para aquele perfil de demanda, né, e para aquele perfil de custo. Soluções mais desenhadas, mais sofisticadas e coisa e tal, podem naturalmente requerer fibra ótica e conseguir efetivamente resultados diferenciados. É aquela coisa que eu sempre falo, né? Quer dizer, Mercedes-Benz custa X e você está levando uma Mercedes-Benz que pode fazer isso, aquilo. Um outro carro é um Monza, sei lá, um carro mais simples que também continua andando e coisa e tal, mas não te dá o mesmo serviço e nem te dá o mesmo status, né? Eu acho que a fibra ótica ainda tem caminhos a avançar. Quer dizer, a gente sabe que em laboratórios, né, eles estão começando a fazer fibra ótica, né, com elementos vamos dizer, nanotecnologia, que são canais com vácuo, ou seja, com índice de transmissão de luz muito superior aos existentes hoje. Se um dia isso vai se tornar economicamente viável ou não, isso a gente não sabe, mas enfim, na Inglaterra e na Escócia já existem testes nesse sentido, né?